Olá pessoal, iniciando aqui mais um episódio da nossa playlist Realidade Paralela e hoje o assunto é parapsicologia. Vocês já ouviram falar em jamais vu, clarissenciência, criptomnésia, efeito nocebo, kinestesia? Não é a mesma coisa que sinestesia não, pois é. Esses, num total de 22 fenômenos, nós vamos analisar hoje nesse episódio de parapsicologia explicada, pessoal. Realidade paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, o pessoal está mais acostumado com fenômenos como telepatia, precognição, até a telecinese, né? Mas esquece, ou pelo menos nem sabe, que existe uma grande gama de fenômenos estudados pela parapsicologia. E para tentar dar uma explicação mínima, pelo menos a quantas anda o estudo sobre esse assunto, que é muito complexo, eu escolhi 22 fenômenos diferentes, alguns, como eu citei agora há pouco, né, que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, para a gente analisar o que são, o que a ciência diz sobre isso, até a neurociência, o que a própria parapsicologia fala sobre isso também, quais são as explicações possíveis. E aí vocês vão ter uma ideia de qual é o campo de estudo da parapsicologia, a relação dela com questões espirituais também, ou até com aspectos simplesmente desconhecidos da realidade física do mundo. Quando eu falo em física, também é a ciência da física, né? E eu primeiro vou apresentar esses 22 fenômenos discorrendo sobre eles e depois nós vamos fazer uma tipologia, uma classificação para facilitar vocês entenderem que tipo de fenômenos são esses e como eles funcionam. Vamos lá, pessoal. Bom, a parapsicologia é um campo de estudo, né? Ele é controverso, na verdade, e que busca investigar os fenômenos que desafiam as explicações científicas convencionais. Muitos dos fenômenos considerados paranormais são experiências subjetivas e complexas, o que torna a tarefa de encontrar explicações científicas definitivas extremamente desafiadora. É importante ressaltar que a parapsicologia não é ainda considerada uma ciência estabelecida pela comunidade científica em geral, gente. Ela é classificada como uma paraciência. Aliás, a ufologia também é classificada como uma paraciência, agora mais complexa ainda por causa dos UAP. A criptozoologia também seria uma paraciência e algumas outras coisas, né? No caso da parapsicologia, muitas das suas alegações carecem de evidências empíricas sólidas e replicáveis no modelo científico atual, né? E os estudos realizados nesse campo com frequência acabam sofrendo problemas metodológicos, e realmente isso é verdade. Mas tem algumas coisas aí que acabam, né, superando esses problemas metodológicos e não tem uma explicação plausível ainda. Bom, dito isso, gente, nós vamos explorar algumas possíveis explicações científicas para 22 fenômenos de ocorrência bem comum, como relatados, né, nas casuísticas paranormais, digamos assim. E aí vocês vão ter uma ideia de como é esse universo dos fenômenos paranormais. O primeiro deles se chama déjà vu, né? Alguns pronunciam em português déjà vu, né? Que é aquela sensação de já ter vivido uma situação presente. Eu acho que muitos de nós já tivemos esse tipo de sensação. Eu, pelo menos, sim. E muita gente com quem eu falo já teve essa sensação. Os estudos sugerem que pode ocorrer esse tipo de coisa devido a pequenos lapsos de processamento entre as áreas do cérebro que lidam com memória e percepção, criando assim uma falsa sensação de familiaridade, do já ter visto. Pelo menos é a explicação que muitos cientistas dão para isso. Será? Pois é.
Mas tem um outro fenômeno, né, que se chama jamais vu, ou seja, nunca visto, né? Não é o já visto, mas o nunca visto, que é o oposto do déjà vu, que é a sensação de estranheza em algo que deveria ser familiar. De repente você entra dentro de casa e do nada parece que você está num lugar totalmente estranho. E demora para se dar conta. Menos gente relata esse tipo de coisa, mas comigo já aconteceu também, e algumas pessoas que me falaram. Mas a maior parte das vezes as pessoas relatam um déjà vu do que o jamais vu, né? E o jamais vu pode estar ligado a falhas temporárias na memória ou até fadiga mental, que faz com que o cérebro, né, não consiga processar corretamente as questões das lembranças. O terceiro fenômeno se chama precognição, que é a percepção de eventos futuros, então é um pouquinho mais conhecido de vocês, né? Mas as explicações científicas, né, para isso incluem interpretação de padrões subconscientes ou coincidências, embora ninguém explique de fato as coincidências quando usam elas como explicação para isso, né? Nem sempre elas são uma explicação realmente tão científica vindo de cientistas, mas tudo bem. Também pode ser confundida com vieses cognitivos, como retrospectiva seletiva, porque realmente o nosso cérebro ele tem alguns vieses bem complicados. Isso pode sim levar a percepções que nós julgamos serem de natureza paranormal, mas que no final da história não é bem assim, gente. Não é bem assim, não. O quarto tipo de fenômeno, né, paranormal, nessa parapsicologia explicada, é a clarividência. Seria aquela suposta habilidade de obter informações sem o uso dos sentidos. Estudos céticos apontam para leitura fria, sugestões contextuais ou interpretação errônea de dados como explicação para essa clarividência. Embora, né, o pessoal que trabalha com isso, ou que tem essa capacidade, ou os parapsicólogos, tenham outras explicações para isso, quando nós conseguimos, digamos, tirar fora a ideia de que tenha sido leitura fria, né, excluímos a leitura fria, ou até sugestões contextuais e tudo mais, né? O que seria a leitura fria nisso? É aquela leitura de pequenos gestos, coisas pequenas, pequenos detalhes, que inclusive alguns cartomantes de esquina fazem, aqueles que realmente são, né, falcatrua, gente, e que conseguem dizer coisas aparentemente incríveis, mesmo sem conhecer a pessoa. Ou o método que usam os mentalistas, né, um tipo de mágica, de entretenimento, e eles usam muito leitura fria também. Então é uma das explicações possíveis para isso. O quinto fenômeno é a clareaudiência, que é aquela habilidade alegada, né, de se ouvir sons espirituais ou distantes, ou de espíritos, ou seja do que for, né? E pode ser explicada por fenômenos psicológicos, como alucinações auditivas ou autossugestão. Ah, mas está dizendo que esquizofrênicos têm essa possibilidade, Paulo, mas quer dizer que todo mundo que tem clareaudiência é esquizofrênico? Obviamente que não, e eu rechaçaria completamente essa hipótese, e há estudos que mostram que não. Inclusive já apresentamos aqui na nossa própria playlist, né, Realidade Paralela, estudos nesse sentido, que mostram que pessoas que são consideradas médiums e que têm vidência, clareaudiência, clarividência e tudo mais, não tendem a ser esquizofrênicas. Há estudos bem claros nesse sentido. Então nem sempre essa explicação realmente mata a cobra, como se diz do ponto de vista acadêmico para essa questão. A sexta capacidade, talvez uma expressão bem menos conhecida de vocês, é a clarissenciência, que é a percepção intuitiva de informações. Porque o que é a senciência? É sentir alguma coisa, ter uma sensação. Inclusive no caso da senciência, essa sensação ela vem acompanhada de uma noção de prazer, de dor ou até de neutralidade, dependendo da situação. E ter isso de um modo muito claro, além de um nível físico, seria a chamada clarissenciência, percepção intuitiva. Muitos médiuns, canalizadores, psíquicos não têm necessariamente clarividência ou clareaudiência. Eles não necessariamente veem algo como se estivessem olhos vendo e não necessariamente ouvem algo como se estivessem realmente ouvindo com seus ouvidos. A maior parte deles tem o que se chama de
clarissenciência, que é essa percepção intuitiva de informações. Só que, para os cientistas, ela pode envolver processamento inconsciente de pistas ambientais. Seria uma leitura fria inconsciente, de certa forma, como eles dizem. Mas eles não dão maiores explicações sobre isso. É só uma aposta que a própria ciência faz nesse sentido. Bom, o sétimo tipo de fenômeno é a premonição, que nada mais é que a intuição sobre algo que está para acontecer. Não quer dizer que fique claro para a pessoa que algo é esse. Então é diferente da precognição, que é bem clara. Mas estudos indicam que pode ser resultado de padrões subliminares reconhecidos inconscientemente. A número 8 é a sincronicidade, muito pesquisada por Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica. As sincronicidades são as coincidências significativas que parecem ter alguma conexão simbólica entre si. E a sincronicidade pode ser interpretada como uma projeção psicológica ou busca de significado em eventos aleatórios. Mas alguma coisa mais profunda muitas vezes, gente? Não aquela coisa de achar algum tipo de significado no 11:11, no 12:12, no 13:13. Não, isso é falcatrua, gente. Não faz sentido nenhum. Estamos falando de alguma coisa muito mais profunda. E é um assunto bem amplo, realmente. Um outro tipo que tem sido pesquisado por muitos, Robert Monroe é um deles, inclusive, é a chamada experiência fora do corpo. Em português, EFC. Out of Body Experience, em inglês, OBE, e aquela sensação de estar fora do próprio corpo. Então, possíveis explicações, segundo os cientistas, incluem disfunções no lobo parietal ou estímulos vestibulares anômalos. Claro que os próprios parapsicólogos têm outras explicações para isso. Enquanto, por exemplo, os neurocientistas dizem isso, que é só uma disfunção no lobo parietal ou nos estímulos vestibulares anômalos, alguns parapsicólogos dizem que exatamente por causa de algum tipo de situação aí, a consciência é alargada para além do corpo e que em condições normais, num cérebro, digamos, sadio, essa consciência fica limitada à percepção do próprio corpo. Mas se ela não estivesse limitada ao corpo, ela teria uma percepção alargada. Vejam só como é a mesma explicação, cada uma com um viés diferente, com um objetivo diferente. Uma para negar a realidade da experiência fora do corpo e a outra até para tentar validá-la. Escolham as apostas mais adequadas para vocês aí, de certa maneira. Uma outra que está muito conectada aí é a chamada EQM, que é a nossa 10ª aqui, a experiência de quase morte. São aqueles relatos de visões ou sensações durante paradas cardíacas, durante o coma induzido, depois de acidentes, várias situações de saúde também. E as explicações científicas aqui incluem a hipóxia cerebral, a liberação de endorfinas ou a atividade no lobo temporal. Claro que a explicação dos espiritualistas, dos espíritas e dos próprios parapsicólogos é completamente outra, que realmente essa consciência ela se liberta naquele momento da EQM, do próprio corpo, e poderia vagar por um outro nível, sei lá, um plano astral, como alguns dizem, nível etérico, um plano mental. Cada grupo tem uma certa explicação para isso. Nessa mesma onda, a número 11 é a projeção astral, que é aquela sensação de viajar para outros lugares ou dimensões. Aí é uma coisa que a pessoa vai mais longe, E pode ser, segundo os cientistas, uma forma de sonho lúcido ou fenômeno dissociativo. Bom, se for fenômeno dissociativo, está dentro de explicações neurológicas aceitáveis. Se for sonho lúcido, sonho lúcido é o nosso 12º fenômeno aqui. Sonho lúcido é a consciência de estar sonhando durante o sonho. Você se torna consciente. Eu estou sonhando, tento controlar esse meu sonho. Muita gente já teve essa sensação? Sim, eu também. Muitas vezes, inclusive. Mas estaria, segundo os cientistas, relacionado à atividade do córtex pré-frontal durante o sono REM, ou REM, aquele sono que tem o movimento rápido dos olhos. Então teria a ver de alguma forma com isso. Será, gente? Número 13 é a falsa memória. O que é isso? É aquela recordação de eventos que na verdade não ocorreram. Isso pode acontecer, isso não é incomum não.
de se ter uma sensação de coisas que na verdade não ocorreram ou foi de uma outra maneira. Alguns dizem que até eventos de abdução por UFOs cairiam nessa questão aqui muitas vezes também, ou de outras coisas. Segundo os cientistas, estaria associada a erros no armazenamento e recuperação de memórias, ou seja, como se o cérebro desse uma delirada nesse processo de recuperação, semelhante ao delírio das inteligências artificiais, digamos assim, né? Há alguma semelhança nesse aspecto. O fenômeno de número 14 é chamado criptomnésia. O que é isso, gente? É aquilo de se lembrar de alguma coisa sem que se reconheça isso como uma memória, interpretando como uma nova ideia. Segundo alguns, estaria relacionada a falhas no reconhecimento da origem da memória. Então isso é bem interessante. Então, cripto quer dizer, né, escondido, oculto, né? E a 15 é a confabulação. Como assim? Até isso está no meio da história? Sim. Confabulação é o preenchimento de lacunas de memória com informações fictícias. A gente vai juntando, né? Quando se relata uma história muito antiga, pode ser que alguém faça esse tipo de coisa. A criptomnésia também pode ser comum quando se está tentando contar uma história muito antiga. Frequentemente a confabulação ocorre em condições neurológicas como amnésia. Então acho que essas coisas estariam todas mais ou menos relacionadas, digamos assim, né? Tem outra que é a paralisia do sono, a 16ª. Muita gente já passou por isso, muita gente me relata e não sabe o que fazer, fica apavorada, né? Que é aquela incapacidade de mover-se, ou adormecer, ou acordar. Frequentemente, né, na hora que se dorme ou acorda, ela é frequentemente acompanhada de alucinações. Então vocês imaginam, na hora que vai adormecer, ou quando está tentando acordar, não consegue se mover de jeito nenhum. Fica aquela sensação, né? Alucinações, uma coisa misturada com sonhos e tudo, e você não consegue sair daquele estado. Segundo alguns cientistas, isso é causado por um desajuste entre esse sonho REM, que é o sonho com aquele movimento rápido dos olhos, e a própria consciência. Então seria um desfoque, um desajuste nesse processo que causaria essa paralisia do sono. Outra que é tão bizarra quanto, que é a número 17, é a síndrome da cabeça explodindo. Vocês veem na figura aí, né? Que é aquela sensação de ouvir um som alto ao adormecer ou acordar. E pode estar relacionada a perturbações no sistema auditivo ou no ciclo do sono. Algumas pessoas que têm alguns chiados no ouvido, né, dependendo da intensidade desse chiado, né, no momento em que adormece ou acorda, pode dar mais ou menos essa sensação de cabeça explodindo. Eu já passei por essa questão dos chiados, mas não chegou a essa sensação tão forte assim. Mas tem sim provavelmente algum problema em relação ao sistema auditivo, o próprio ciclo de sono, quando a pessoa está muito cansada, isso pode acontecer também. Isso sim, eu já pude sentir, né, depois de muito cansaço. Então não é uma coisa incomum, não. 18 é o chamado efeito observador, gente. É a mudança no comportamento de um sistema devido à observação. Na física quântica reflete a interação entre medição e sistema observado. É como se a gente estivesse numa condição normal, mas começa a observar a situação e começa a ver as coisas de modo diferente. Eu diria que esse efeito observador em nível paranormal pode ser explicado, se não for usar a ciência apenas, pela meditação, que já alega que, dependendo da forma como nós posicionamos a nossa mente durante estados relaxados, meditativos, contemplativos, nós realmente mudamos de alguma forma as coisas porque vemos de um modo diferente. Não digo que é um modo mais verdadeiro ou menos verdadeiro, mas um modo um pouco mais conectado com as coisas, porque geralmente estamos desconectados dela. Então, poderia vir a ser alguma explicação nesse sentido mais plausível, né? 19 é o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Acho que essa palavra muitos já ouviram falar, né? A melhora clínica devido à crença no tratamento, mesmo que o que se tomou de remédio ou alguma coisa seja inerte. Ou seja, lá um comprimido de açúcar ou uma coisa assim que não tem nenhum efeito real, não tem nenhuma substância ativa, né? E isso seria o efeito placebo, que é muito estudado dentro da medicina, né? E envolve mecanismos neuropsicológicos, como liberação de dopamina e endorfinas. Então seria a explicação que os médicos dão, os neurocientistas, para explicar como que o efeito placebo
realmente acontece. Mas pode ter, número 20, um efeito oposto, que é o efeito nocebo, que são os efeitos adversos devido à expectativa negativa em relação ao tratamento. Aí, às vezes, uma medicação que realmente é para ter o efeito, tem um efeito adverso incomum, que não é relatado, né, que não deveria acontecer, por causa dessa sugestão ou autossugestão da pessoa em relação a que aquilo faria algum mal. Não é incomum também, e estaria relacionado ao condicionamento e à sugestão, o que faz muito sentido, né? Os dois últimos, o 22, o 21 e o 22, têm nomes parecidos. O primeiro é chamado sinestesia com C, que em inglês é escrito kinesthesia com K, né, que seria a sensação de movimento ou posição corporal. Seria baseada na integração de informações vestibulares, proprioceptivas e visuais do cérebro. Então, a gente estaria, digamos, deitado, mas tem a sensação de movimento ou da própria posição corporal, pode estar dormindo, por exemplo, né? Mas na verdade o corpo não se mexeu, né? Isso seria a kinestesia ou a sinestesia com C. E 22 é a sinestesia com S, que vem lá do inglês synesthesia, né? Que é aquela mistura sensorial como ouvir cores, ou ver sons. Parece estranho, mas eu já tive essa sensação, gente. É ligada a conexões neurais cruzadas entre regiões sensoriais do cérebro. Então dá um efeito completamente estranho, muito estranho mesmo, diferente daquilo que se esperaria, né? E aí nós temos os 22. Mas será que nós podemos fazer uma divisão mais didática, mais tipológica desses fenômenos, né, para que fique mais fácil entender e até tentar achar uma explicação para isso? Vamos lá então. Nós podemos dividir inicialmente esses fenômenos todos, né, em três grupos importantes. O primeiro seria o dos fenômenos chamados subjetivos e cognitivos, o segundo das experiências alteradas de consciência, e o terceiro dos fenômenos relacionados à interação mente-corpo. Vamos lá no primeiro. Fenômenos subjetivos e cognitivos. Caso, por exemplo, do déjà vu, jamais vu, falsa memória, criptomnésia e confabulação. Parecem estar tudo relacionado aqui. Esses fenômenos estão relacionados à forma como o nosso cérebro processa, armazena e recupera as informações captadas por nossos órgãos sensoriais. Erros na codificação, armazenamento ou recuperação de memórias podem levar a essas experiências. Então, há fatores como estresse, fadiga, uso de substâncias podem influenciar esses processos. Então, numa pesquisa parapsicológica séria, nós temos sim que avaliar esses fatores, o quanto houve de estresse, fadiga, ou se tem uso de substâncias, o que está envolvido nesses fenômenos aqui. O déjà vu, jamais vu, falsa memória, criptomnésia e confabulação. Ainda dentro dos fenômenos subjetivos e cognitivos temos precognição, clarividência, clareaudiência, clarissenciência e a própria premonição. Essas experiências elas envolvem a percepção de eventos futuros ou informações que não estão disponíveis pelos sentidos. Explicações possíveis aí, né, pelos próprios cientistas incluem viés de confirmação, né, que a pessoa só quer aceitar aquilo que ela quer mesmo, interpretação errônea de coincidências e até mesmo processos inconscientes que permitem que o cérebro venha a prever, entre aspas, né, eventos com base em padrões aprendidos. E ainda nessa primeira classe de fenômenos subjetivos e cognitivos, nós temos a sincronicidade, que é ela pesquisada pelo Jung, né? A sincronicidade se refere a coincidências significativas que parecem conectadas de forma inexplicável. Algumas teorias sugerem que a mente humana tem uma tendência a buscar padrões e conexões, mesmo quando elas não existem. Eu acho que um pouco disso faz sentido, gente. Eu posso até dizer que sim. E dentro da meditação budista existe essa noção de que se a gente fizer uma meditação no escuro, por exemplo, se consegue ver certas formas geométricas, quadrados, triângulos, círculos e outras coisas. E isso, do ponto de vista neurológico, neurocientífico, é porque o cérebro
que é acostumado, né, através da visão a perceber imagens, ele fica tentando achar padrões para interpretar. Como estamos no escuro, não aparece nada, ele vai criando essas formas. Eu já fiz meditações, eu mesmo, a meditação no escuro, tentando gerar essas formas conscientemente. Digo para vocês que em muitos casos eu consegui fazer com que o meu cérebro gerasse o triângulo que eu queria que gerasse, o círculo que eu queria que gerasse, o quadrado que eu queria que gerasse, às vezes até com a cor que eu queria que gerasse. É um processo bem estranho, interessante mesmo. E que é relatado na meditação do Dzogchen, por exemplo, e outros, que seria nada mais do que um efeito neurológico do processo. Faz sentido? Bom, eu diria, de certa forma, que para mim faz sentido sim. Não sei se para vocês, mas é interessante isso. Aí nós temos o segundo grupo nessa tipologia, que é o das experiências alteradas de consciência. O que se inclui aqui? Experiência fora do corpo, né, EFC, experiência de quase morte, a IQM, a projeção astral, sonho lúcido, paralisia do sono, síndrome da cabeça explodindo. Essas experiências envolvem alterações profundas na consciência e na percepção. Explicações científicas incluem a ativação de áreas específicas do cérebro durante o sono, a liberação de neurotransmissores e a influência de estados emocionais intensos. Eu acho que muitas dessas explicações, às vezes, da ciência são insuficientes pela quantidade de relatos que a gente recebe, não só de experiências de quase morte, mas as de experiências fora do corpo, projeção astral. Eu mesmo já tive essas experiências fora do corpo. Nunca passei por EQM, mas já passei por experiência fora do corpo desde a infância, sonho lúcido também, não tive paralisia do sono que eu me lembro, nada muito relevante assim, mas essas primeiras sim. Então tem alguma coisa a mais aí, é questão de se pesquisar, né? E aquelas duas, kinestesia e sinestesia, bom, as duas envolvem a mistura de diferentes sentidos. Essas experiências podem ser resultado de conexões atípicas entre as áreas do cérebro responsáveis pelos diferentes sentidos. E aí vamos para o terceiro grupo tipológico, que é o dos fenômenos relacionados à interação mente e corpo. Primeiro ponto aqui são os efeitos placebo e efeito nocebo, né? Esses efeitos demonstram o poder da mente sobre o corpo. Não, isso é fato, né, gente? Independente de explicações, há sim um certo poder da mente sobre o corpo que nem a ciência mais pode negar. Esses são bons exemplos. As expectativas e crenças de uma pessoa podem influenciar os resultados de um tratamento. Isso já não é mais negável, digamos assim, pela medicina, porque eles conseguem ver o resultado nos pacientes, né? Mecanismos neurobiológicos complexos, como a liberação de endorfinas e a ativação de circuitos cerebrais relacionados à recompensa, podem estar envolvidos. Isso seria bem mais animal do que a gente imagina, né, gente? E ainda nessa classificação temos o efeito observador. Esse efeito sugere que o ato de observar um fenômeno pode alterá-lo. Se você está observando um fenômeno, X, e você altera ele. Até aquela sensação de estar sendo observado pode estar envolvendo o efeito observador, gente, né? Rupert Sheldrake pesquisou muito isso. Você está observando uma pessoa que não está lhe vendo, de repente ela tem a sensação de ser observada e parece que você conseguiu alterar alguma coisa nela a partir apenas de uma observação. Ela estaria mais classificada dentro desse grupo aqui. Na física quântica, o efeito observador é bem estabelecido, mas sua aplicação a fenômenos psicológicos é controversa e carece de evidências sólidas, né? Então temos que ter cuidado quando a gente mete física quântica em questões psicológicas, mesmo parapsicológicas. Na autoajuda nem se fala, né, gente? O pessoal chama de física quântica nada mais do que uma coisa que é autoajuda. Aí fica difícil pra gente, fica difícil trabalhar isso, né? Com certeza. Bom, aí nós vamos para uma outra forma de explicação para isso, né? Uma nova forma de classificar isso, que é o seguinte: quais as explicações científicas para esses fenômenos paranormais e até para outros que fossem incluídos aí? Vamos tentar ver algumas explicações possíveis. Vamos lá. Para o déjà vu e o jamais vu, né? Para o já visto e o nunca visto, que foram os dois primeiros que eu falei, segundo a ciência, né? Fenômenos relacionados à memória e percepção, atribuídos a falhas temporárias no processamento cerebral entre regiões que gerenciam experiências presentes e memórias,
seriam a explicação para esses dois fenômenos. Possíveis causas incluem então fadiga, estresse, lapsos momentâneos no sistema nervoso, é a explicação mais comum da ciência. No caso da precognição, premonição e clarividência, explicações científicas incluem a interpretação inconsciente de padrões no ambiente que levam a previsões plausíveis. Esses fenômenos podem ser confundidos com viés de confirmação ou coincidências significativas. Clareaudiência, clarissenciência é a própria sincronicidade. Bom, estudos sugerem que podem ser explicados simplesmente por autossugestão, leitura fria, que é aquela técnica dos mágicos e dos mentalistas em geral, que eu citei antes, e busca psicológica de padrões e significados em eventos aleatórios ou até de natureza heurística, como a gente chama. No caso de experiência fora do corpo, experiência de quase-morte, projeção astral, bom, relacionam-se a estados alterados de consciência, frequentemente associados a disfunções no lobo parietal ou temporal, hipóxia cerebral ou estímulos sensoriais anômalos. Será, gente? Bom, são as explicações mais comuns para muitos desses fenômenos dentro da própria ciência, com certeza. O sonho lúcido, paralisia do sono e a síndrome da cabeça explodindo. Que explicação teria aí, na ciência? São fenômenos ligados à atividade cerebral no sono REM ou REM, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, e desajustes entre estados de sono e de vigília. E no caso de falsa memória, criptomnésia e confabulação? Bom, explicações baseadas em falhas nos mecanismos cerebrais de armazenamento e recuperação de memórias. Será que temos tantas falhas de memória assim? Muito provavelmente, gente. Eu diria assim que uma boa quantidade desses fenômenos atribuídos a coisas paranormais, sim, precisam ser analisados a cada caso. Muitos podem ser falhas neuronais, sim, ou dos mecanismos cerebrais de armazenamento e recuperação de memórias, nesse caso. A sinestesia e a kinestesia, ligadas a conexões incomuns ou hiperativas entre áreas cerebrais responsáveis pelos sentidos. O efeito placebo e o nocebo demonstram como crenças e expectativas influenciam a fisiologia, mediadas por neurotransmissores como dopamina e endorfinas. E o efeito observador, bom, fenômeno bem documentado na física, como eu falei, mas aplicado erroneamente em contextos psicológicos sem evidência sólida. Que coisa, gente? Então, essa seria a explicação da ciência. Mas se a gente incluir as tipologias aqui, nós temos algumas outras coisas a considerar, naquelas 3 tipologias que eu falei. Se nós considerarmos a explicação científica a partir dos fenômenos cognitivos e perceptivos, que explicações nós temos? Bom, para o déjà vu, o já me vi e as falsas memórias podem ser atribuídos a falhas neurais ou interpretações errôneas de informações sensoriais. Teria que se avaliar quando é realmente esse o caso, Às vezes precisa até de algum tipo de ajuste ou tratamento. Precognição e clarividência podem ser explicadas por vieses, coincidências ou pela capacidade do cérebro de corresponder a padrões, aquilo que eu falei há pouco, E as sincronicidades são frequentemente o resultado de nossa tendência a encontrar significado em eventos aleatórios. Algumas pessoas, inclusive, abusam muito disso, pessoal, terrivelmente. Aí na segunda classificação, que é a dos estados alterados de consciência, o que nós temos como explicação científica para eles? Por exemplo, experiências como experiências fora do corpo, experiência de quase-morte, podem ser vinculadas a processos neurológicos durante o sono ou sob estresse. Pode, mas nem todas as experiências de quase-morte vão se explicar dessa forma. A gente já ouviu relatos assim bem complexos mesmo. Sonhos lúcidos e paralisia do sono estão associados a estágios específicos do sono e atividade cerebral. Pois é. Então, será que é possível que tenha alguma coisa a mais nesses fenômenos relativos a estados alterados de consciência? É a questão de se avaliar, gente? E aí tem o terceiro grupo, que é o de interações mente e corpo. Aí temos o efeito placebo e nocebo, que destacam o poder da mente sobre o corpo, com mecanismos neurais desempenhando um papel significativo. Então eu diria que desses são 2 fenômenos confirmados pela ciência como reais. A mente interfere no corpo
e os efeitos placebo e nocebo são confirmadamente, né, aceitos nesse sentido, como uma das provas de que a mente tem capacidade de interferir no nosso corpo. Sim. Sinestesia e kinestesia podem ser entendidas em termos de conexões neurais e integração sensorial, embora daqui a pouco vamos ver, os cientistas, digamos, os paracientistas, né, da parapsicologia têm outra explicação para esse tipo de coisa. Também tem isso, né, que nós temos que considerar. No caso das explicações científicas, quais são os principais, digamos assim, princípios científicos relacionados? Tem a ver com 4 coisas. Primeiro, com a neurobiologia, né, que diz que o cérebro desempenha um papel central na formação de nossas experiências. Então, não tem como se pesquisar fenômenos paranormais sem considerar o cérebro, gente. Não. Ainda que a gente acredite nos fenômenos paranormais, mesmo acreditando, ou mesmo tentando achar uma validação para esses fenômenos, o que se quer dizer é que não há como extirpar o cérebro na tentativa de explicação, né? Porque geralmente os fenômenos são relatados por pessoas, essas pessoas estão vivas, elas possuem um cérebro, então o cérebro de alguma forma está envolvido no procedimento, né? Ele media de alguma maneira, temos que analisar isso. Então não tem como não se considerar o estudo do cérebro mesmo dentro da parapsicologia. Outro princípio é o princípio de percepção, né? Os nossos sentidos podem ser enganados e nossos cérebros podem preencher lacunas da informação. Sim, gente, há vários experimentos em neurociência nesse sentido, mostrando que a gente preenche lacunas de informação. Sim. E até de visão, né? Onde a gente está acostumado a ver sempre a mesma coisa, raramente nota uma diferença porque o cérebro preenche, ele não cria uma imagem nova cada vez, né? Outro princípio é a cognição. São os vieses, as heurísticas, os erros de memória que podem influenciar nossas crenças e percepções e realmente influenciam, inclusive na criação do que nós chamamos de visão de mundo, na minha opinião, e de muitos outros. Esses nossos vieses interferem, criam visões de mundo. Aquelas que se tornam mais famosas vão interferir no mundo inteiro, gente. Por fim, o princípio da fisiologia aqui. Processos biológicos, como liberação de neurotransmissores, podem estar por trás de muitas experiências, muitas mesmo. Aí nós procuramos agora, finalmente, né, as explicações, digamos, paracientíficas para tudo isso. O que a parapsicologia mesmo diria sobre esse processo, gente? Será que tem alguma realidade além da neurologia aí? Pois é. Vamos ver. No caso do déjà vu, do jamais vu, da sincronicidade, né? A parapsicologia sugere que esses fenômenos podem resultar de interações com um inconsciente coletivo, que foi, né, um conceito desenvolvido por Carl Jung, ou de conexões psíquicas espontâneas entre indivíduos ou eventos. Dean Radin, o pesquisador que escreveu o Mentes Interligadas, é um dos que pensa assim, de que todos nós temos uma conexão com um todo, inclusive informacional, e que dependendo das circunstâncias psíquicas nós podemos ter acesso a esse todo, e no acesso a esse todo podemos ter acesso a outros indivíduos e eventos também. Isso poderia explicar o déjà vu, o jamais vu e a sincronicidade principalmente. É possível? É possível. Eu acho que em muitos casos há alguma lógica nisso. Mas temos que excluir os casos que possam ser simplesmente falhas neurológicas, falhas de processamento cerebral, de armazenamento, falhas de memória. Tudo isso tem que ser considerado também. E qual a explicação da parapsicologia para precognição, premonição e a própria clarividência? Bom, esses fenômenos, né, são explicados como manifestações de um campo psi que transcende as limitações espaciais e temporais, permitindo acesso a informações além do alcance sensorial. Dependendo do pesquisador, esse campo tem vários nomes. Campo psi, campo etérico, akasha, campo morfogenético, tem tantos nomes que o pessoal dá para isso, e tem outros aí, né? Que na realidade seria um campo, né, considerando a teoria física de campo, né, uma área de circunscrição de influência de alguma coisa, de uma partícula, de uma energia, no caso da física de influência eletromagnética, mas no caso aqui de energia de alguma forma, uma energia mental,
que então transcende limitações espaciais e até temporais em alguns casos, né, permitindo a precognição, por exemplo, e assim se consegue ter acessos além do alcance sensorial que nós estamos acostumados. Bom, aí a questão de se conseguir de alguma forma, né, provar a existência de algum campo nesse sentido. Mas até aqui não se teve maiores possibilidades disso. Mesmo a teoria do campo em física é uma teoria, gente. É uma teoria, é a teoria que melhor explica os fenômenos que nós identificamos na eletricidade, no magnetismo e tudo mais. Mesmo ali, né, pode ser que daqui a 100, 200, 300 anos se tenha outra explicação, outra para aquele mesmo fenômeno. Agora, aqui no campo psi nós não temos praticamente nada com que possamos trabalhar ainda quando estamos falando do ponto de vista da ciência oficial, né? Teríamos que ter outros métodos para tentar captar alguma coisa nesse sentido ou uma outra teoria. Esse é um ponto. E para clareaudiência e claricência, qual é a explicação? Bom, são interpretados como formas de percepção extrasensorial, a PES, né? Nas quais a mente capta informações de um campo energético universal também. Seria um campo etérico, um campo acástico, como queira, dependendo do pesquisador, vai ter nome diferente. Será que é possível que as informações, né, dentro da realidade universal estejam numa espécie de campo, que nós não sabemos se é um campo no mesmo sentido do eletromagnético, ou é apenas uma palavra provisória para alguma coisa que ainda não sabemos, provavelmente, né? É algo a se pensar, faz parte da pesquisa isso. Por fim, a experiência fora do corpo, a experiência de quase morte e a projeção astral, como são explicados aqui? Bom, são explicados pela existência de um corpo espiritual ou energético capaz de se deslocar do corpo físico, segundo alguns. A IQM é vista como uma transição parcial para dimensões espirituais. Não é a única explicação possível para isso, gente. É mais comum no espiritismo, no ocidente, né? Mesmo no budismo, quando se fala disso, né, na teoria dos bardos, né, na doutrina dos bardos, melhor dizendo, que são as fases intermediárias entre vida e morte, se fala de um corpo mental. Mas quando a gente diz corpo mental, mente aparentemente não tem algum grau de plausibilidade, não é que nem a matéria, então é uma coisa totalmente subjetiva para nós, né? Então nem sempre a explicação de um corpo específico e muito menos energético é a melhor explicação para tudo isso. Podemos estar tentando usar termos, gente, que a gente nem sabe quais deveriam ser os termos mais adequados para usar nessas questões, né? Quanto ao sonho lúcido, a paralisia do sono, a síndrome da cabeça explodindo, qual é a explicação para isso na parapsicologia? Podem ser compreendidos como estados intermediários de consciência, em que a mente acessa dimensões não físicas ou até realidades paralelas. Aliás, o nome da nossa playlist aqui. Nós já falamos alguma coisa sobre isso em um outro episódio, né, da nossa playlist aqui. Tanto o sonho lúcido, a paralisia do sono e síndrome da cabeça explodindo. Algumas pessoas têm alguns sonhos ao longo da vida que podem ser repetitivos ou não, às vezes sim. De quando estão sonhando, encontram outras pessoas, outros ambientes, independe de qual tempo, e elas se sentem tão à vontade como se aquilo fosse real, como se estivesse sonhando sobre algo do qual elas lembram, e não como se fosse só uma invenção da mente. Eu já tive muito esse tipo de sonho, gente, e posso até confessar para vocês que quando eu tenho esses sonhos assim, me são muito positivos, me deixam bem descansado à noite, não são coisas tensas. É totalmente diferente das lembranças que eu tenho da vida como ela é hoje aqui, né? Quanto à falsa memória, a criptomnésia e a confabulação, quais são as explicações da parapsicologia? Bom, ela considera a possibilidade de que memórias falsas, entre aspas, né, sejam, em alguns casos, reminiscências de vidas passadas ou captação psíquica da experiência de terceiros. Mas a própria parapsicologia reconhece que isso é apenas em alguns casos. Então sabemos que tem muita coisa para ser separada aí, muito joio de trigo, gente. Então não dá para ir aceitando qualquer relato paranormal como real, como infelizmente nós vemos nos fóruns espirituais, esotéricos, paranormais pelo mundo todo. Infelizmente não é assim que funciona a pesquisa, gente. No caso da sinestesia e da kinestesia, como que são explicadas? São interpretadas como evidências de uma capacidade psíquica ampliada.
onde informações são traduzidas em múltiplos canais sensoriais simultaneamente. Será? Pois é uma possibilidade, né, gente? E o efeito placebo e nocebo, esses dois aí? Eles envolvem influência direta da mente sobre a matéria, possivelmente mediada por campos psíquicos ou energias sutis ainda não identificadas pela consciência convencional. Ou seja, esses campos estariam de alguma forma relacionados à forma como nós encaramos um tratamento de saúde, seja no sentido placebo ou nocebo, né, gente? E o efeito observador? Na parapsicologia é entendido como evidência de que a consciência humana pode influenciar diretamente eventos físicos, sustentando a ideia de uma interação mente e matéria. Ok, e segundo a tipologia, né, aqueles 3 tipos que nós dividimos todos esses fenômenos, como que se explicariam tais fenômenos? Bom, a parapsicologia ela oferece explicações alternativas para fenômenos, né? Esse desafio à compreensão científica convencional e que nem são aceitos pela academia, na maioria, né? Embora essas explicações muitas vezes não tenham suporte empírico, já persistem há muitos séculos, gente, muitos séculos mesmo. Então vamos lá. Vamos começar pelas habilidades psíquicas. Aqui, inclusive, se põe a telepatia também, além de clarividência, precognição, né? Essas 3 aí, elas são geralmente atribuídas à percepção extrasensorial, que seria uma capacidade hipotética de perceber informações além dos canais sensoriais conhecidos. É possível que nós captemos e percebamos e até interpretemos informações além dos canais sensoriais conhecidos, gente? Não tem como negar que é possível. Quanto realmente nós conhecemos dos canais sensoriais que nós temos? Tem muita coisa sendo descoberta ainda hoje pela neurociência sobre o cérebro, sobre o sistema do tato, sobre os neurônios. Então não se tem com certeza todo o conhecimento sobre isso. Pode ter muita coisa envolvida que no futuro vai fazer diferença. Ainda no campo das habilidades psíquicas, o caso da psicocinese, por exemplo, que é aquela capacidade de mover objetos com a mente, né, é um outro conceito central na parapsicologia que estaria relacionada à questão de um campo, né, um campo psíquico, podemos dizer assim, ou psi, né, e que não se sabe como isso funciona, na verdade. É questão de pesquisa muito mais aprofundada no futuro. Em relação a forças espirituais e energéticas como explicação para esses fenômenos em geral, né, desses 22 que nós vimos aí, muitos fenômenos paranormais estão ligados à existência talvez ou de uma alma, ou de um espírito, ou outras entidades não físicas, ou uma consciência primordial, uma consciência cósmica, uma mente una, uma mente cósmica, alguma coisa muito profunda, uma malha de consciência como sendo o fundamento do universo, como eu já expliquei em muitos vídeos, até aqui nessa playlist mesmo. Tudo isso poderiam ser explicações para muitos desses fenômenos, né? Então se acredita que essas forças interagem com o mundo físico de várias maneiras. E aí poderia, né, permitir aqueles fenômenos como as assombrações, a atividade poltergeist e assim por diante. Seria possível? Sim. Claro que aquela regrinha de ouro, né, gente? Cada caso é um caso e precisa ser avaliado. E no caso de dimensões e realidades alternativas, até em viagem astral se pode ter essa percepção, né? A parapsicologia frequentemente postula a existência de dimensões ou de realidades além da nossa. O próprio espiritismo faz isso, muitos outros. Até o próprio budismo Mahayana, Vajrayana faz isso. E isso poderia explicar fenômenos como experiência de quase morte, experiência fora do corpo e outras viagens aí, né? Seria possível? É a questão das realidades paralelas que a gente fala o tempo todo, né, gente? Bom, quais os principais conceitos parapsicológicos que estão envolvidos nessas explicações que a parapsicologia dá? São 3: energia, consciência e a própria espiritualidade. No caso da energia, se acredita que uma energia sutil, não física, esteja por trás de muitos fenômenos paranormais. Claro que quando se avalia muito disso, nós ficamos um pouco atrelados ao conhecimento físico moderno, né, de que tem que ter alguma energia envolvendo para que alguma coisa seja impulsionada, né. Mas aqueles pesquisadores que consideram a consciência como sendo o fundamento do universo conseguem até abdicar um pouco às vezes desses conceitos.
Consciência é o segundo, inclusive, né? Então, quando não invocam energia, podem invocar consciência. Então, a consciência é frequentemente vista como algo que se estende além do cérebro físico e é capaz de interagir com o universo de maneiras não locais. Essa é a vantagem. A energia precisa estar presente no lugar onde a coisa está acontecendo, gente. Mas a consciência pode interagir com o universo de maneira não local. Isso resolveria um monte de problemas, né? Ação à distância, por exemplo, e tudo mais. E a espiritualidade, que é o terceiro princípio, o conceito, né, envolvido aqui na parapsicologia, é que muitas explicações parapsicológicas envolvem crenças espirituais ou religiosas. Isso é verdade. De qualquer forma, o parapsicólogo, o pesquisador, né, da ciência psi, ou mesmo que ele seja um psicólogo anomalístico, pois hoje tem essa pesquisa chamada psicologia anomalística ou apenas anomalística, que seria alternativa à parapsicologia antiga, ele vai pesquisar muitos desses fenômenos e vai tentar, digamos assim, separar o joio do trigo mesmo. Ele vai tirar aquilo que é crença espiritual religiosa daquilo que possa ser real. Vai tentar analisar ali o que é cada coisa para tirar um pouco dos vieses de crença que envolvem muitos dos fenômenos, né? Uma coisa é alguém dizer que viu uma entidade, alguma coisa muito estranha aparecendo, e outra é ela já relatar que foi o anjo Gabriel, o anjo Miguel, que foi a entidade X. Aí já são coisas enviesadas, né? Tem diferença nesses relatos, gente. Pouca gente se dá conta, mas tem muita diferença. Eu recebo relatos inúmeros dessas coisas todo tempo, toda semana, e vejo essas questões como sendo muito importantes, gente. E aí, para finalizar essa nossa apresentação bem didática em relação a isso, né? Essas abordagens, né, que a gente apresentou aqui, elas ilustram essa tensão entre perspectivas científicas e paracientíficas na tentativa de compreender fenômenos extraordinários. Cada linha de explicação reflete limitações e desafios metodológicos distintos, reforçando a necessidade de pesquisas rigorosas. Embora a parapsicologia ofereça possibilidades intrigantes, suas alegações muitas vezes carecem do rigor e da reprodutibilidade da pesquisa científica. Por quê? Porque muitas vezes se cai numa parapsicologia espírita que é mais crença do que ciência. Estou falando aqui do Brasil, mas fora também isso acontece. Às vezes uma parapsicologia enviesada por nova era que também não quer saber de critérios científicos de avaliação. Isso é muito importante que se diga, gente. Por isso que a psicologia anomalística tenta, né, digamos, preencher essa lacuna da falta de aplicabilidade científica para tentar chegar a alguma conclusão, digamos assim, né? Quem sabe ela tem algum resultado, né? Importante é abordar essas explicações com um olhar crítico, considerar as limitações das perspectivas, tanto a científica quanto a paranormal. Por quê, gente? Porque ambas têm essas limitações, sim. Tanto a explicação a científica, ou neurocientífica, vamos dizer muitas vezes que é dada, né? Quanto aquelas explicações paranormais, principalmente as envolvendo crenças mais do que aspectos científicos, vão ter a sua problemática. Nós temos que estar muito ligados nisso para não sermos enganados por todo tipo de charlatão que tem nesse meio aí, gente, tá? Era esse o resumo que eu queria dar de 22, né, principalmente 22 fenômenos, né, dentro da parapsicologia, para vocês terem uma ideia do que é o objeto de estudo da parapsicologia. Vocês aqui vão, né, tentar buscar as conclusões do que se isso é real, se não é real, não é esse o objetivo aqui dos vídeos, né? Mas quem gostou do nosso vídeo, gente, dá aquela curtida, não esquece de compartilhar nosso vídeo para quem, né, para quem se interessa por esse assunto. Se inscreve no nosso canal. Se puderem se tornar membros, eu agradeço muito, ajuda muito o nosso trabalho, gente. Fazer um valeu demais também ajuda, ou um Pix de apoio em qualquer valor pela chave Pix, psteckel@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. É sempre muito bem-vindo. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram, @psteckel, Threads e também o Blue Sky Psteckel, TikTok paulo.steckel, x_psteckel, youtube.com/@paulosteckel,
facebook.com/canal Paulo Steckel e o meu e-mail psteckel@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Fico completamente à disposição de vocês. E é isso. A qualquer momento retornamos com mais um episódio da nossa playlist Realidade Paralela, pessoal. Até a próxima. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.